Oi gente, algum tempo atrás eu postei aqui no canal um vídeo sobre a minha bancada de trabalho dobrável, que eu fiz para otimizar espaço. Como surgiram muitas dúvidas, eu resolvi desmontar ela e fazer um novo vídeo, só que agora com mais detalhes, para aqueles que quiserem fazer uma bancada igual. Vamos lá ver como ela foi feita? Bom, eu desmontei aqui, para vocês entenderem mais ou menos a estrutura. Tirei a bancada. Então é basicamente isso, é o travessão, que é essa peça aqui. Esse travessão ele deve ter o mesmo tamanho da bancada. Depois eu vou passar as medidas. E esses dois triângulos aqui, que eu chamo de mão francesa, é um triângulo normal. Vou passar as medidas para vocês. E assim, como aqui foi um projeto que foi feito durante todo o decorrer do projeto, eu fui fazendo alterações, eu vou passar as medidas. E aí também eu vou passar os erros e os acertos que eu tive. Como eu fui fazendo de cabeça, durante toda a produção, eu tive alguns problemas que eu tive que fazer certos ajustes. Vamos lá, o primeiro. Quando você fazer a mão francesa, a madeira que você utilizar para a mão francesa, parecem pequenos detalhes, mas são coisas muito importantes. A madeira que você utilizar, a bitola dessa madeira, a grossura, né, da madeira da mão francesa e do travessão deve ser a mesma. É o primeiro detalhe que eu vou pedir para vocês adiantarem logo antes da execução, para não dar problema. Isso porque aconteceu esse problema aqui comigo. E por que você tem que tomar esse cuidado? Porque depois, quando ela estiver fechada, ela não vai fazer isso aqui, ó. A mão francesa não vai se esconder debaixo dessa peça aqui, que é o travessão. E aí, deixa eu ver se eu consigo deixar de maneira que dê para mostrar aqui. Quando você tiver com a sua bancada em repouso, deixa eu abrir de novo. Quando a sua bancada estiver em repouso, como a madeira daqui é mais grossa, se você fizer com ela mais grossa do que essa, ela não vai ficar escondida lá dentro, embaixo. Viu a dobradiça como é que desceu sozinha? Se você colocar uma madeira mais grossa, ela vai ficar assim meio que para fora. Vou fazer aqui de maneira grosseira. E a sua dobradiça não vai fechar. A sua bancada não vai fechar. Peguei uma madeira aqui para exemplificar. Vamos imaginar que isso aqui seja a bancada. Vamos imaginar que você fez a mão francesa com uma madeira diferente, ou seja, mais grossa do que essa do travessão. Ou seja, quando você fechar, a madeira vai ficar sobrando para fora, entendeu? E quando você for fechar a sua bancada, ela vai bater e não vai passar disso, entendeu? Então essa madeira aqui tem que ser igual a essa. Aí ela vai esconder e sua bancada aberta e vai ficar fechada com ela em repouso. Aconteceu isso comigo. Olha a solução que eu tive. A madeira que eu usei, aqui na câmera não vai dar para ver, mas essa madeira aqui da mão francesa é mais grossa que essa aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma outra madeira aqui por trás. Tá vendo? Se reparar aqui, são duas madeiras. É uma fininha e a outra ali, para mim conseguir fazer esse efeito aqui, ó. Eu tenho que se esconder lá embaixo. Aí vai ficar fechadinho. E essa é a posição da sua bancada em repouso. Como eu falei anteriormente, o nosso travessão, deixa eu deixar aberto aqui para ficar melhor, para saber melhor do que eu estou falando, qual peça eu estou falando. Como eu falei anteriormente, o nosso travessão deve ter a mesma medida da bancada. Repare bem que eu não estou passando a largura dessa madeira, as medidas dela, é a madeira que você achar aí à sua disposição, entendeu? Não adianta que você
Vou falar que aqui é 5 por 4, é a que você tiver à mão. O que importa é a estrutura. Então aqui eu vou passar as medidas que eu usei aqui. Aqui, essa madeira aqui que é o travessão tem 1 metro, que é a medida justamente da bancada. Os triângulos aqui, que é a mão francesa, essa parte de cima aqui, ela tem 42 centímetros. Essa parte lateral aqui, ela é presa em 90 graus, também tem 42 centímetros. Ou seja, vou já chegar nesse lado aqui. Eu fiz 2 peças, todas as duas são iguais, de 42 por 42. Entendeu? Você tem que se atentar que, tenta pausar essa imagem aqui ou fazer um desenho. É assim, ó, a de 42 que está assim na posição do travessão, aqui vem de 42 aqui presa nela, entendeu? E aí como que eu vou achar essa medida aqui? Eu venho com uma outra, não adianta eu passar aqui nesse caso a minha medida, porque se você alterar a largura dessa madeira, essa aqui também vai alterar. Então eu vou passar para vocês de maneira geral, que eu não sei qual a largura da madeira que vocês vão achar aí. Então vamos com calma. Aqui 42 por 42. E essa daqui, você depois vem com uma outra, vou usar essa aqui como exemplo. Coloca ela aqui em cima, no caso essa aqui é menor, você vem com a madeira que você vai utilizar aqui e faz as marcações com o lápis, entendeu? Faz as marcações. E você depois vai achar a medida, só cortar e encaixar ela. Eu parafusei, preguei ela, parafusei, usei cola. Você depois tem que instalar as dobradiças antes de botar a bancada. Instala as dobradiças da posição que você achar melhor. Aqui eu não tenho distância entre as dobradiças, eu coloquei aqui a olho. Eu não coloquei, eu imaginei que o meio fosse aqui, então botei um pouquinho para cá e um pouquinho para lá, entendeu? Você pode fazer assim, aqui é o meio, você coloca na metade da metade aqui, na metade da metade lá. Aí você instalando elas, fecha a sua mão francesa. Obviamente a minha mão francesa está instalada aqui também a olho. Eu imaginei uma posição aqui, tentar virar um pouco. Aí, obviamente a minha mão francesa está instalada aqui, também instalei a olho com a dobradiça, tá vendo? Como se fosse uma porta. Fiz o ângulo de 90, instalei ela aqui. Só a nível de curiosidade aqui, porque daqui a pouco vão perguntar também, tá 10 centímetros. 10 centímetros de cada lado eu coloquei a dobradiça da mão francesa. E aí essa é a posição dela com a aberta. Aí você fecha ela, instala sua dobradiça aonde você acha melhor. No caso aqui, vou até passar as medidas porque eu sei que alguém vai perguntar, vai querer fazer igual, né? A mão francesa está a 10 centímetros instalada e a dobradiça, a primeira ponta dela aqui a 15, daqui para lá a 15, daqui para cá 15, né? Aqui 15 e a mão francesa iniciando aqui a 10. Depois dela instalada, recapitulando, instalei ela aqui. Tem uma principal que eu acho que vocês já perceberam, que é essa cava aqui. Você deve fazer depois da sua dobradiça estar instalada. Então você vai colocar ela, marca aqui aonde a dobradiça vai pegar, porque ela vai pegar aqui, senão ela não vai conseguir fechar. E aí você faz a marcação, tira e corta com um formão ou alguma coisa, um serrote, uma serrinha, dá um jeito de cortar aqui, porque senão você não vai conseguir fechar. Vai acontecer isso aqui, ó, vai bater. Então é obrigado a ter, isso aqui eu descobri durante a confecção. Você tem que fazer para ela, olha lá, para ela poder passar e se esconder lá atrás. Tudo bem? O do outro lado, a mesma coisa. Você deve se perguntar por que o meu triângulo não ficou pontudo aqui, né? Já que era um triângulo, né? Eu tive que cortar aqui, porque quando eu coloquei, ele era um triângulo pontudo aqui, ó. Formava uma ponta aqui e lá embaixo. Só que quando eu coloquei, eu cometi certos erros que eu vou passar para vocês não cometerem. Também não alterou em nada.
é só para ser uma montagem completa e direta. Eu instalei as mãos francesas abertas, entendeu? Estavam todas as duas abertas. Na hora que eu fechei, como tinha essa madeira aqui continuava, ela fazia uma ponta aqui, ela ficava aqui e essa outra aqui, ficava um triângulo mesmo, a pontinha do triângulo. Então quando eu fechei, bateu uma ponta na outra aqui, ó, e não fechou. Aí eu tive que cortar, tá vendo? Se fosse pontudo aqui, ó, ia ficar a ponta aqui e aqui. Aí bateu uma na outra, eu tive que cortar para ela fechar. E basicamente é isso. Eu só vou, antes de encerrar, recapitular as medidas. Aqui 42 por 42. Tem que tomar esse cuidado na montagem. Essa peça de cima, que é ela que vai paralela ao travessão, a outra vem e encaixa nela, e não ao contrário, não é colado assim, ó. Entendeu? Não sei se eu tô conseguindo ser bem claro. Ela não é colada aqui, ela é colada em cima dessa aqui, tá? Isso eu falei, pausa direitinho e ver como tá a montagem peça por peça. 42 por 42. Essa aqui você vai pegar, depois dessas duas presas, você vai pegar a outra que você vai utilizar e vai marcar com lápis e vai cortar e prender. Instalou ela aqui, vem e vê onde está batendo na direção da dobradiça, faz essa cavazinha, essa cava aqui que eu tô falando, para ela passar aqui, ó, tá vendo? Ela faz isso. Então você marca aí com ela no lugar e depois corta. E eu acho que é isso. E lembrar dessa madeira aqui do travessão ser mais grossa que essa da mão francesa, ou a mesma medida, para ela poder se esconder lá embaixo. E a mão francesa vai ficar escondida aqui. E o travessão, que é essa peça, no meu caso aqui eu estou utilizando de 1 metro, porque a minha bancada é de 1 metro. O restante eu vou prender aqui para vocês, acho que não tem necessidade, é só vir e parafusar aqui a bancada aqui no travessão. Aí vocês ficam com as imagens aí. Uma sugestão aqui, como eu passei as minhas medidas, você pode fazer alterações, e é claro que cada alteração que você faça, você deva adaptar a medida das mãos francesas. Se você for fazer uma bancada menor, provavelmente a mão francesa vai ser menor, mas assim, no geral, acho que a ideia seria essa, gente. E aí agora acho que cada um pegar o seu projeto, as suas ideias aí, e poder até melhorar, gente. Eu vou passar só a sequência de montagem, só para facilitar. Eu recomendo que você instale primeiro o travessão. Em seguida, você instala as dobradiças e as mãos francesas correspondentes a cada uma. Só apenas depois disso, eu acho que fica mais seguro você montar a bancada. É mais fácil até para quem está montando sozinho, como é o meu caso, porque você pode apoiar ela sobre toda a estrutura e depois ter segurança para entrar de baixo e parafusar as dobradiças na bancada.
Depois, com o auxílio de um esquadro, coloque as mãos francesas retas. Isto porque a gente vai precisar colocar no lado de baixo algumas travas para evitar que alguém esbarre e a bancada se feche. Eu, como tinha mãos aqui, umas cantoneiras, eu resolvi colocar elas para servirem de trava. E vai servir como uma trava de segurança. Mas você pode usar sua criatividade. Eu vou dar uma ideia aqui, se você não tiver nada para usar, pode colocar uns toquinhos de madeira. A função é mais para que não bata alguma coisa na mão francesa e ela por algum acidente se feche, e aí a sua bancada, como é dobrável, ela vai descer, ela vai se deslocar. E esse é o resultado final. E é isso aí, gente. Acho que eu tentei ser o mais claro possível aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a fazer parte dessa equipe. E se você quer assistir mais vídeos como esse, acompanhe o nosso trabalho. Essa foi mais uma dica do É de Casa.